Se você se vê como filho ou filha de Deus, faça parte compartilhando essas respostas sobre a palavra de nosso Pai. Aleluia. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem do latim e grego e significa livros. A Bíblia é um conjunto de livros para todas as pessoas de todos os tempos. A Bíblia é um livro sem igual, sozinho em sua classe. Não tem outro livro que se possa comparar com a Bíblia. Não é por acaso que ele é um livro mais vendido de todos os tempos. 66 livros fazem parte da Bíblia. E esses livros incluem livros da lei, tais como Levítico e Deuteronômio. Livros históricos, tais como Esdras e Atos. Livros de poesias, tais como Salmos e Eclesiastes. Livros de profecia, tais como Isaías e Apocalipse. Biografias, tais como Mateus e João. E epístolas, ou seja, cartas formais, tais como Tito e Hebreus. Cerca de 40 autores humanos escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita durante um período de 1500 anos. Os autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores e médicos. E de toda essa diversidade surge uma unidade incrível, com temas em comum por todo o seu percurso. A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor, Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem. E o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Em resumo, o Velho Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Velho Testamento descreve a fundação e preservação da nação de Israel. Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Uma vez que Israel tinha sido estabelecida como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação através da qual a bênção iria vir. A família de Davi. Da família de Davi foi prometido um homem que traria a bênção prometida. E o Novo Testamento detalha a vinda desse homem prometido. Seu nome era Jesus. E ele cumpriu as promessas do Velho Testamento por viver uma vida perfeita. Morrer para tornar-se o Salvador e ressuscitar dos mortos. Jesus é o personagem principal da Bíblia. O livro inteiro é sobre ele. O Velho Testamento prediz sua vinda e prepara o palco para sua entrada ao mundo. O Novo Testamento descreve sua vinda e seu trabalho para trazer a salvação a nosso mundo pecaminoso. Entenda que Jesus é mais do que uma figura histórica. Na verdade, Jesus é mais do que um homem. Ele é Deus em carne e sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro e compreensível de quem ele é. Deus é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. Deus criou o homem e o colocou em um ambiente perfeito. No entanto, o homem se rebelou contra Deus e deixou de ser o que Deus tinha planejado para ele ser. Deus colocou o mundo sob uma maldição por causa do pecado, mas imediatamente colocou em ação um plano para restaurar o homem e toda a criação à sua glória original. Como parte do seu plano de redenção, Deus chamou Abraão para sair da sua terra natal e ir para Canaã, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Deus prometeu a Abraão, a seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel, que ele iria abençoar o mundo através de um de seus descendentes. A família de Israel emigrou de Canaã a Egito, onde eles passaram a ser uma nação. Mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Deus guiou os descendentes de Israel a deixar o Egito sob a direção de Moisés e deu a eles a terra prometida, Canaã. Através de Moisés, Deus deu ao povo de Israel a lei e fez uma aliança com eles. Se eles permanecessem fiéis a Deus e não seguissem a idolatria das nações ao seu redor, eles iriam prosperar. Se eles abandonassem a Deus e seguissem aos ídolos, então Deus iria destruir sua nação. 400 anos depois, durante os reinos de Davi e seu filho Salomão, Israel se solidificou em um reino grande e poderoso. Deus prometeu a Davi e Salomão que um descendente deles reinaria como um rei eterno. Depois do reino de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As 10 tribos do norte se chamaram de Israel. Eles duraram mais ou menos 200 anos até que Deus os julgou por sua idolatria. A Síria levou Israel cativo 721 anos antes de Cristo. As 2 tribos do sul foram chamadas de Judá e elas duraram mais tempo, mas eventualmente também abandonaram a Deus. A Babilônia levou eles cativo mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nos 70 anos depois, Deus graciosamente trouxe o restante dos cativos de volta à sua própria terra. Jerusalém, a capital, foi reconstruída mais ou menos 444 anos antes de Cristo.
que Israel, mais uma vez, estabeleceu sua identidade nacional. Dessa forma, o Velho Testamento termina. Aí começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa por volta de 400 anos depois, com o nascimento de Jesus Cristo em Judá. Jesus era o descendente prometido a Abraão e Davi, aquele que iria cumprir o plano de Deus de redimir a humanidade e restaurar a criação. Jesus fielmente completou sua tarefa. Ele morreu pelo pecado e ressuscitou dos mortos. A morte de Cristo é a base para a nova aliança, ou seja, para o novo testamento com o mundo. Todo aquele que tem fé em Cristo vai ser salvo do pecado e viver eternamente. Os discípulos de Jesus saíram em todas as direções anunciando as boas novas de Jesus. Eles viajaram pela Ásia Menor, Grécia e por todo o Império Romano. O Novo Testamento termina com uma profecia do retorno de Jesus para julgar um mundo incrédulo e libertar a criação da maldição. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Meu nome é Pereira Lubengo, o africano, nas terras americanas. E eu te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Beijo no coração. Aleluia.